no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 16 de maio de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Minha gente, eu quero saber a sua opinião, hein? Uma família se salvou. Escuta essa história que é impressionante. Olha aqui, Bispo Jorge Lima. Olha, uma família se salvou por pouco de ser atingida por um desmoronamento. É uma estrada em Santa Catarina. Isso agora no domingo, anteontem, né? Segundo os bombeiros, o carro deles foi destruído por pedras, mas eles estavam do lado de fora do veículo, e aí que é o ponto dessa história, né, Bispo? Eles estavam no acostamento porque o filhinho deles começou a passar mal, eles saíram do carro, aquilo que acontece em vários casos, né? A pessoa sai do carro, atende o menino, às vezes é um vômito, às vezes é uma coisa mais complexa ou mais simples, enfim, exatamente porque eles estavam fora do carro, as pedras caíram no carro e não em cima deles. Sorte ou livramento, Bispo Jorge Lima, bom dia. Querido JR, bom dia. Livramento de Deus, fruto da providência do Senhor. Que Deus abençoe esta família, deu mais uma chance, mais uma oportunidade. É impressionante, pastor Manuel de Matos, porque muita gente passa por uma experiência assim, de às vezes estar no lugar, acontece alguma coisa, a pessoa já foi por pouco. Quantas pessoas devem ter experiências assim, não é não, pastor? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos queridos ouvintes. Isso aí, eu faço coro aqui com o pastor, né? Sem sombra de dúvida, um grande livramento do Senhor. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas e certamente isso não tem nada de sorte, mas de um grande livramento de Deus. Ouvinte, você tem histórias de providência divina, ou seja, uma intervenção milagrosa de Deus em sua vida? Ligue pra cá, conte a sua experiência, liga 2461-0093, 2461-0093, também pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. A jornalista Marisa Tavares publicou hoje em sua coluna no site G1, querida jornalista Eveline Ventura, nossa menina da mesa de hoje, um texto cujo título foi "Por que as mulheres têm que saber planejar as suas finanças?" E não é uma interrogação, não, ela está afirmando. Segundo ela, a maior causa é o seguinte: é o fato das mulheres terem a expectativa de vida maior que a do homem, ou seja, elas vivem 7 anos a mais. Entre os conselhos dados, o primeiro é o de começar a poupar ontem. Ô, Eveline, conta aqui para os nossos ouvintes, as meninas têm mais dificuldade em poupar? Acho que sim, JR. Bom dia pra você, bom dia. pra todos aqui debatedores. Mas eu acredito que as meninas é mais difícil para elas pouparem. Mas não é regra, né? Conheço muitas aí que conseguem aí manter firme esse propósito aí da poupança. O pastor Alex Pinheiro Soares, bom dia, querido, também, seja bem-vindo. O senhor concorda, pastor? As mulheres têm uma certa dificuldade? Bom dia, JR. Concordo, não. É? É? Eu já quero comentar isso com a não. As mulheres hoje estão economizando bastante. Né, esposa? Olha, é um recado, minha gente. Olha o recado. Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação no debate 93 de hoje. Você acha que as mulheres têm mais dificuldade de poupar que os homens? Você já foi gastão ou você já foi gastadeira, mas hoje consegue ser uma pessoa equilibrada e até mesmo uma pessoa que poupa? Olha o que diz a Bíblia em Mateus 6,19. A pergunta é, escuta o texto, ouvinte, e veja o seguinte: alguns usam esse texto para não economizarem. Vou ler o texto na Nova Versão Internacional. Mateus 6,19. Não acumulem para vocês tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Aí a pessoa diz, por conta disso eu vou gastar tudo. Quero saber a sua opinião, ouvinte. Fala aqui comigo no nosso debate 93 de hoje. Olha o nosso WhatsApp 968038319. Liga pra gente 24610093, está no Facebook. Traz a sua opinião, que eu quero dar a sua opinião. Você que participa com a gente aqui no Facebook da 93 também. Agora outro ouvinte aqui contando, minha família vive de aparência, JR. Para a igreja nós somos uma família feliz, mas quando as portas de casa se fecham, a realidade é bem diferente. Por não concordar com nada que meus pais fazem, eu sofro duplamente. Há poucos dias minha mãe descontou a raiva que sente do meu pai em mim. Me bateu, deixando hematomas, me chamou de cruel, fria, calculista e até de endemoniada. Meu Deus do céu, que clima é esse, ouvinte? Meu pai vive dizendo que minha mãe deve escolher entre ele e eu. Não aguento mais viver assim. Por que tanta gente vive de aparência? Como ser uma pessoa sã quando todos à nossa volta são doentes emocionais? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô Bispo Jorge Lima, mais uma vez bom dia, querido. A dificuldade da pessoa que dentro de casa tem um tipo de relacionamento e de fora parece uma família linda, maravilhosa. É estranho isso, hein, Bispo? Mas é comum, né? Sim. Mais uma vez, bom dia, JR. Bom dia, ouvinte que qualifica o debate com o prestígio da sua audiência. De fato, JR, é comum. Não podemos dizer que isso seja algo novo, mas podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que é algo cada vez mais comum, uma realidade cada vez mais presente em nosso tempo. Eu posso aqui, entre algumas razões que poderíamos falar nesta mesa, dar pelo menos duas. Primeira, é de que muitos receiam do julgamento congregacional, ou seja, muitas pessoas, por temer ser julgado dentro da igreja, a sua maneira de andar, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, eles vão simular uma personalidade amoldada àquele ambiente, para que ali elas estejam livres de julgamento. Mas quando estão em casa, elas tiram as suas máscaras. Por quê? Porque na casa, geralmente é o pai e mãe que ocupa esse papel, tem um papel de superioridade. Então ali ele não é julgado, ali ele julga. E por ele julgar e ele ter o poder de criticar, ele mostra quem ele é. A segunda razão é uma ideia, ao meu ver, falsa, de que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas. E por ser um lugar de pessoas perfeitas, não é, a pessoa ali ela vai se amoldar a isto. Não é? Sendo que, na verdade, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar onde as imperfeições são trabalhadas. Cada um de nós temos uma área de combate. Olha, eu quero ouvir a opinião também do pastor Alex Pinheiro Soares sobre esse assunto, pastor, porque há uma crise aqui, além dessa dificuldade toda, mas ela foi. Primeiro ela apanhou com hematomas aí, né? É claro que isso a gente não pode estar de acordo, mas é uma questão lá entre eles. Agora, chamar a menina de cruel, fria, calculista, endemoniada, é que o negócio tava quente, hein? JR, eu concordo com o bispo e eu olho para essa família e percebo que o fato deles estarem indo à igreja, eles não se permitem ser moldados pela palavra. Porque se eu consigo enxergar dentro da minha casa um conflito familiar, aonde a mãe bate na filha por causa do marido, aonde a filha não consegue se relacionar com o pai e com a mãe, essa família precisa de ajuda. Essa família precisa chamar o pastor dessa igreja a qual eles ouvem, eu quero acreditar que eles não são os pastores aqui, e pedir ajuda, e pedir que seja feita uma intervenção direta para um tratamento dessa família. Eles estão, como disse o bispo, usando uma máscara e se fazendo de crente, porque o que me define, se o que me define ser um cristão é ir à igreja domingo à noite, o meu cristianismo é pequeno. Se o que me define ser crente é ir para a igreja domingo ou ir 2 vezes na semana, eu ainda não tive um encontro verdadeiro com Jesus. Então, eu percebo que essa família precisa de uma ajuda, precisa de um tratamento, de um aconselhamento pastoral e dependendo até, aqui está na mesa também, de uma psicóloga, um psicólogo ajudando, acompanhando esta casa. O pastor Manuel de Matos, conta aqui para os nossos queridos ouvintes a sua opinião sobre esse assunto. Ficou claro que a mãe desconta a raiva que sente do pai nela. É a perspectiva que ela tem. O pai diz para a mãe, escolha, eu ou ela. E é pai e mãe mesmo dela, viu? Dá até a impressão que não são, né? Mas a informação que nós temos é exatamente essa, é o paizinho, mãezinha dela.
A bem da verdade que ela usa uma máxima aqui, ela diz que como conviver com um lugar onde todas as pessoas estão doentes emocionalmente, né? E, na verdade, ela está doente também. A gente percebe isso nas colocações dela, ela está ferida. E esse é um problema que vai muito além de um lar. A verdade é que há poucos dias eu falei lá na igreja que, às vezes, o fato de alguém estar na igreja não significa estar em Jesus. É possível uma pessoa estar num culto e não estar em Jesus. E esse é o problema hoje que nós temos encontrado, de uma maneira geral. A gente percebe isso como pastor de igreja. O quê? Muitas pessoas, infelizmente, têm feito da igreja um clube, um ponto de encontro, um lugar de lazer, um lugar só porque o louvor é bacana, porque o pastor tem uma palavra motivacional, e aí é uma outra máxima que infelizmente nós encontramos, inclusive nos altares, pastores, pregadores motivacionais. Não sou contra, mas o que está faltando, eu vejo, percebo isso como pastor JR, o evangelho do confronto. Observe que Jesus, o tempo todo, a mensagem de Jesus central foi contra o viver de aparência. Ele sempre falou sobre isso. Observe os fariseus. A maior guerra naquela época era os fariseus. Os fariseus queriam colocar um padrão, eles diziam, Jesus falou assim, façam tudo o que eles vos mandar fazer, só não façam o que eles fazem. Observe que o padrão era legal, que eles aplicavam, só que o padrão que eles viviam não era. Outra coisa é que tem que tomar cuidado com essa menina na colocação dela, obviamente dá a impressão aqui que ela está sendo prejudicada e parece, lógico, apanhar com hematomas. Eu sou contra tudo isso. Porém, esse viver de aparência, o meu pai e minha mãe na igreja é uma coisa e em casa é outra. Gente, quem é transformado por Jesus é a mesma coisa em casa ou na igreja. O fato do pai e a mãe chamar a atenção em casa, é lógico que em casa é o lugar de tratar, como diz o ditado, lavar as roupas sujas, mas não pode chegar ao extremo. Eveline, é o seguinte, a gente só sabe que a panela tá quente quem tá perto. De longe, só se tiver uma fumacinha, não é isso? De longe, tá sendo a fumacinha, diz, essa panela tá quente, né? Agora, a gente quando tá mais perto, ou seja, eu tô imaginando aqui o seguinte, só sabe que a casa é desse jeito aqui quem tá dentro dela. Ela mesma tá falando. Do lado de fora todo mundo acha que a casa ela tá excelente, tá tudo maravilhoso, tá tudo tranquilo e etc. Como é que a gente descobre isso, Eveline? Porque se você tá entendendo? É difícil qualquer pessoa do lado de fora entrar numa história como essa, a não ser que seja convidado e informado. Aí no caso, né, foi citado aqui essa verdadeira transformação daqueles que têm contato com o Senhor, que passam por essa experiência de verdade. Precisa haver mudança, né, transformação de vida. Não dá para você ter duas caras, né? O pastor citou aqui que Jesus muitas vezes na palavra a gente vai ver ele condenando o fingimento. Em Mateus 23, 27 vai dizer justamente, por fora, né, falando do sepulcro, por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Então é aquela coisa da fachada, infelizmente a gente vê muito isso dentro da igreja, né? O conselho, sei lá, se eu poderia dar para essa moça é buscar ajuda, uma orientação. Se ela está aí se colocando como uma ação, né? Em volta de pessoas doentes, como a gente acredita aqui, eu também concordo com o pastor, que ela também está doente aí emocionalmente, ela poderia buscar ajuda aí no pastor, um recurso para que viesse uma intervenção de fora nessa família. Eveline, me responda, você gosta de nhoque de abóbora? Não. Não, o bispo Jorge gosta de nhoque de abóbora? Nunca comi. Nunca comeu. Pastor Alex, nhoque de abóbora? Nunca comi, então. Nunca comeu. Pastor Manuel de Matos, nhoque de abóbora? Nem a Thaís Araújo. Ela também não comeu o nhoque que foi oferecido a ela. Estou usando esse comercial para dizer o seguinte, a gente só sabe que a Thaís Araújo não gosta de nhoque de abóbora porque alguém ofereceu nhoque de abóbora e ela disse não. Foi em rede nacional, repercutiu em todas as redes. As pessoas hoje em restaurantes devem estar fazendo uma promoção especial, porque se são espertas, farão isso. Eu fiquei aqui com uma dúvida, será que esse trem é bom, esse negócio funciona? Né? Deu curiosidade. Não é isso? Agora, é o seguinte, é essa coisa do que está acontecendo dentro da casa, que a gente não sabe, até que alguém nos comunique, até que alguém nos compartilhe, ou que existam sinais. Que sinais são esses que a gente poderia identificar para atuar e para agir e para ajudar nesses casos? Eu me permita, eu puxando para o nosso lado, eu sei que pega um pouquinho mais quando a pessoa tem um cargo de liderança dentro da igreja, quando ela é alguém de referência dentro da igreja. Ela procurar o seu líder
para confessar que ela não vai bem. E ninguém está livre disso. Ninguém está livre de passar crises familiares. Aí a gente precisa parar um pouquinho e reconhecer que a gente precisa de uma ajuda. Agora, reconhecer esses sinais, eu acho que é muito delicado, porque a gente tem uma capacidade muito grande de criar, de criar um personagem e de passar para o outro aquilo que não é de fato de verdade. Dentro da igreja, principalmente. Então, é só uma orientação divina, né, de uma direção de Deus, para que consiga perceber isso, ou a pessoa ter a capacidade de confessar, porque senão eu não consigo enxergar. Eu gostaria, concordando com o que a nossa irmã falou aqui, nossa irmã Eveline, sobre essa jovem buscar ajuda, eu vou nessa linha aí um pouco além. Não obstante a isso, ela deve ser a agente de mudança daquilo em que a incomoda, ou seja, quando algo começa a te incomodar, já é o Espírito Santo te instruindo ou te mostrando como você pode trabalhar naquela área, ou seja você, minha irmã, meu irmão, você que vive dentro de um ambiente como esse, um agente de transformação, começa a mostrar dentro da sua casa o fruto do que é ser um cristão. Começa a mostrar isso na sua maneira de agir. A Bíblia fala, por exemplo, sobre a mulher, ela ganhar um marido não cristão sem palavras. Então, não é apenas eu julgar alguém que tem um comportamento hipócrita, como foi colocado na mesa, mas eu mostrar como é ser diferente. Por outro lado, eu chamo a atenção das lideranças, aqui eu acompanho o pastor Alex, quanto às lideranças, elas estarem realmente sensíveis ao Espírito Santo, porque ele é o dono da igreja, e ele vai capacitar a liderança na ministração da palavra. Se a palavra não mudar alguém, nada muda. Então, se a gente sair um pouco de uma metodologia de pregação, onde, como acompanhando o meu querido pastor, onde queremos mais amaciar o ego das pessoas, querer que elas saiam emocionalmente bem ou satisfeitas com a sua vida, e começarmos a trabalhar a palavra, porque é a palavra que liberta, que começaremos a quebrar esses entraves no meio da família. Se nós não criarmos um método no próprio altar de... Qual é o tema central do evangelho? É renúncia. É o que eu falei no início. O problema é que às vezes as pessoas pregam um evangelho, como o pastor disse, simplesmente para massagear o ego. E aí nós percebemos famílias que gostam de ir à igreja, mas que não são transformadas pelo poder do evangelho. Então o evangelho tem que ter confronto. Dizer para a pessoa, peraí, tá errado nisso aqui. Agora, quanto aos sinais, JR, eu percebo que os sinais estão latentes nessa família. Ela mesma está dizendo, qual é o primeiro passo? Ela precisa buscar ajuda. Ela não está conseguindo. Você percebe uma família imatura. Observe o pai dizer para a mãe, escolhe entre eu ou ela. Ué, peraí, gente, é o pai, não é? A gente não está falando de uma figura simplesmente masculina no lar. Nós estamos falando de um pai, aquele que criou, aquele que fez, aquele, né? Tudo direitinho, né? Agora veja bem, o pai olhar e dizer para a mãe, escolhe ou eu ou ela. Falta maturidade. Essa menina precisa procurar ajuda na sua liderança, para poder sair desse sufoco. Como é que ela procura isso, gente? Assim, de maneira prática, entendeu? Tô querendo ser prático aqui agora. Como é que essa menina procura lá o pastor dizer, pastor, assim, meu pai disse isso, minha mãe disse aquilo. Aí o pastor vai entrar num negócio no meio de um fogo cruzado. E a menina, você imagina, o pastor vai lá. Depois o pastor vai embora. A menina fica lá. Ela tem hematoma pelo corpo todo aí. A mãe diz que ela está endemoniada, que ela é fria, calculista e cruel. Como é que fala isso sem expor a menina? O JR, primeiro, eu tô falando... Ou não tem jeito, ou não tem jeito. Tem jeito. Ela vai sentar com o pastor, aqui nós estamos tratando o assunto superficialmente. Lá ela vai esboçar, vai colocar detalhadamente tudo que acontece. O pastor, logicamente, sabe o que é, vai usar de sabedoria no sentido de que não vai intervir diretamente, mas talvez dar uma direção para ela do que ela pode fazer para mudar. Sim. E aí, se não mudar, o pai chamar o pai e a mãe, o pastor chamar o pai e a mãe discretamente, sem expor a menina, e tratar o assunto no famoso ditado, indo pelas beiradas. Essa é a verdade. Até chegar no cerne do problema e tratar toda a família. E tem uma coisa também, pastor, que eu entendo, me permita, porque essa frase solta pode criar uma polêmica. Eu entendo que nem tudo se resolve com oração. Eu entendo isso. Mas eu entendo também que as famílias deixaram de orar como deveria se orar. Então as pessoas não oram mais. A gente tem tempo para o WhatsApp, a gente tem tempo para as redes sociais, a gente não tem tempo para se reunir em família e orar. Então, se a menina se coloca numa posição que ela se vê com
dificuldade de mudar, comece a orar. Eu creio no poder da oração. Eu creio que a oração quebra cadeias, joga demônio por terra, traz unidade, traz comunhão, sabe? A oração traz um milagre. Então, a gente precisa começar a orar mais e pedir que Deus venha intervir através das nossas atitudes espirituais. Aqui o ouvinte no nosso WhatsApp, o 968038319, dizendo: família aqui em casa, JR, é um lar de brigas, tem fofoca, tem discórdia. Minha mãe sempre descontou as frustrações em mim. Ontem mesmo eu tive uma briga feia com mamãe. Ah, JR, eu tô desanimado com a minha família, porque aqui não existe amor. Amor passou longe da minha família. Conta ela aqui. Outro ouvinte cita aqui uma frase: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Pastor Alex, esse é do seu tempo, esse ditado aqui, não é não? Já diz o ditado 80, que vovó falava, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, trazendo a sua opinião aqui, ó. Vivo no meio de crentes que só Jesus Cristo, diz aqui o ouvinte. Ainda bem, né? Só Jesus, não ouvinte. Mas decidi seguir a palavra e aprender a não agir assim com as minhas filhas. Reescrevi a minha história. Como tem gente passando aperto aqui, gente, com relação a esse tipo de comportamento, onde um lugar é uma coisa e em outro lugar é outra coisa completamente diferente. É preciso tirar as máscaras, né, João? É preciso realmente remover a capa, né? É preciso as pessoas mostrarem que elas são. E isso eu creio que vai começar a acontecer quando nós, pastores, começarmos a mostrar o que é igreja. Que a igreja não são 4 paredes com uma placa na frente. Que igreja somos nós. E ela começa na minha casa. Quando nós, pastores, começarmos a trabalhar isso no altar, aqui acompanha o pastor, que falou sobre isso, o pastor Manuel de Matos, nós estaremos sim ajudando essas famílias. É uma questão de maturidade, mas temos que ajudá-las. Nós vamos orar por esse assunto, querido ouvinte. Já quero convidar você a se unir a gente. No final do programa de hoje, nós estaremos orando aqui. Quero que você ore aí. Se você puder parar tudo aí na sua casa, tem mais gente na sua casa? Separa esse tempinho juntos aí, deem as mãos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, pedindo a misericórdia de Deus. Se você estiver sozinho, sozinha, ora, nós vamos estar clamando juntos em qualquer lugar do país ou do mundo. Nós estaremos juntos e reafirmando: a minha família é de Jeová. A família é de Jeová, a minha família é de Jeová, a minha família é de Jeová, a minha família é de Jeová. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Uma família se salvou por pouco. Gente, olha, pouco mesmo. Teve um desmoronamento em uma estrada de Santa Catarina no domingo agora. Segundo os bombeiros, o carro deles foi destruído por pedras, mas eles estavam do lado de fora do veículo, no acostamento, acudindo o filho que havia começado a passar mal minutos antes. Perguntamos a você: sorte ou livramento? Tem gente que diz que é sorte, não fala? Não tem gente que fala? Eu tive uma sorte. Você tem histórias de providência divina, ou seja, uma intervenção milagrosa de Deus em sua vida? Quero ouvir a sua história, a sua opinião e a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Manda aqui pra gente o seu WhatsApp, 968038319, 968038319, ou liga pra gente, o 24610093. Eu creio, JR, na providência divina, na intervenção divina. Tenho vários testemunhos pessoais do agir de Deus específico ali, o socorro bem presente ali na hora da angústia. E ele continua fazendo isso nos dias de hoje, sim. Não podemos... eu fico muito preocupada quando eu vejo discursos de cristãos céticos. E Deus não tem nada a ver com isso. Eu creio no poder de Deus e na providência e na mão dele que me guarda e me guia por onde eu estiver andando. Então, nesse caso aí, não tem como não ver a mão de Deus agindo. E esses são os livramentos que a gente consegue enxergar. Sim. Né? Fora aqueles outros que a gente não enxerga, né? A gente sempre já ouviu alguns pregadores citando alguém que está no ponto de ônibus e aí dá sinal, o ônibus não para, pessoas praguejam, e às vezes é um livramento que Deus está dando lá na frente. Se a gente parar e perceber, a cada dia Deus está nos guardando, nos poupando, nos livrando, nos sustentando com a sua boa mão de milagre. A gente precisa reconhecer isso e glorificá-lo a cada dia. Também, né? Isso é fruto da soberania de Deus, né? Temos um Deus soberano, que ele intervém como quer, da maneira como quer. Poderia essa família não ter tido esse livramento? Poderia, soberania de Deus. Quantas pessoas sofrem acidente, crentes ou não? A Bíblia diz que o que acontece ao justo não acontece ao ímpio. Estamos sujeitos a isso. Mas Deus, segundo o seu plano, segundo o seu projeto, sua sabedoria, o seu poder, ele dá livramento.
talvez ali na frente algo grande o Senhor queria fazer a partir de alguém daquela família. Então louva a Deus por esse livramento e por tantos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Como não crer num Deus que começou dando livramento para o homem ainda no Éden, né? Quando o homem faz uma besteira e o Senhor o livra, e depois Jesus na cruz do Calvário livrando a humanidade de carregar esse fardo tão pesado do pecado, ele tomou sobre si. Eu sempre digo para as minhas filhas, quando estou no carro com elas, eu digo, olha, às vezes acontece alguma coisa, eu digo, esse é o livramento que o Senhor mostrou. Mas lembre-se, existe um monte que a gente não vê e Deus nos livra todos os dias. Então, eu acredito num Deus que está no controle de tudo e de todos, independente do seu credo religioso. Verdade. Ele não perde o controle. Quando a gente vai ouvindo as histórias, observando a participação dos nossos amados ouvintes, identificando aquilo que eles compartilham conosco, é sempre importante a gente observar e achar, inclusive, aí a participação dos nossos ouvintes. A gente percebe que o livramento de Deus, ele chega numa hora estratégica, é naquele minuto certo, antes ou depois é a da zebra, mas é um atraso que a pessoa tem, é um problema que ela enfrenta e que no momento que ela enfrenta é ruim. O filho passa mal, vai dizer que isso é bom, mas depois que passa o negócio, você olha, que bom que o menino teve esse enjoo aí. Porque foi aquele enjoo, vai dizer ainda, foi aquele enjoo que salvou a gente. É o Por que isso a que palavra tudo dá graça, né? em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem. Então, às vezes, aquilo que a gente no primeiro momento olha assim, mas como isso pode se transformar em bem? A gente não sabe, né? O que Deus está ali por trás, trabalhando em nosso favor. E tem livramento, viu, JR, que a pessoa vê na hora, minutos depois. Mas tem livramento que Deus livra hoje, daqui 20 anos, você fala, meu Deus, por isso que ainda bem que Deus me livrou desse negócio. Pastorzão, entender que portas fechadas, portas abertas, é Deus. É Deus. É Amém. Fechou a porta, é Deus. Amém. É Deus me livrando, é Deus me poupando, porque Deus está no controle da minha vida. Amém. De Todas as coisas cooperam para o bem, como foi citado aqui pela nossa amada, e entendendo isso, eu vou glorificar sempre. Na hora, a pessoa acha ruim. Sim. Na hora. Depois que passa e olha para trás, diz assim, louvado seja o nome do Senhor, por causa dessas coisas todas que aconteceram. O que deve nos ensinar, evidentemente, a permanecer com o coração focado em Deus, agradecido a Ele por todas as coisas, porque não tem como, tem que agradecer a Deus por todas as coisas, e experimentar a bênção do Senhor nesses milagres que acontecem no nosso dia a dia e que nos permitem observar a ação de Deus, a ação poderosa, gloriosa e maravilhosa de Deus. Um ouvinte conta aqui a sua história, ele diz que há alguns anos ela estava indo buscar o filho no colégio e ao atravessar a linha do trem, ela não percebeu que o trem estava vindo. Então ela disse, eu ouvia as pessoas gritando, eu ouvia o maquinista buzinando o trem. Cadê você, ouvinte? Aí ela disse, mas parecia que a minha mente estava vazia. Foi então que, ao colocar o meu pé no trilho do trem, senti uma mão no meu peito me empurrando para trás. Ouvinte, como é que foi isso? Como é que isso aconteceu, minha querida? Quer dizer que você ouviu isso tudo? Você estava ouvindo isso tudo? Buzina, o povo gritando. Aí você colocou o pé, né? E aí você sentiu que havia uma mão empurrando você para trás. Aí você conclui que foi o anjo do Senhor que te deu o livramento. É isso, minha querida ouvinte. Bom dia. Cadê você? Qual o número que ela tá aqui? Ei, ouvinte. Olha. Ei, minha querida, agora eu tô te ouvindo. Bom dia, Deus te abençoe. É isso mesmo? Você sentiu como se tivesse assim uma mão empurrando você para trás? Foi a ligação não tá boa. Pera um minutinho, querido ouvinte. Você é muito especial. Eu não tô conseguindo te ouvir bem. Vamos ligar outra vez? Eu sei que é difícil aqui, o trabalho é grande, mas para dar a qualidade que a gente precisa e para que a gente possa te ouvir muito bem. Olha que coisa impressionante, gente. Olha que história impressionante é essa. Atravessando a linha do trem. Jesus toma conta. E trem é o seguinte, não tem jeito. Trem não tem jeito. Um carro atropelou e tal, às vezes, né? Agora, se passar o trem, Jesus tem misericórdia. E o povo gritando, o maquinista ali,
como é que apita? Eu não sei nem como é que apita mais. É buzinando lá? Será que é buzina mesmo que faz? É buzina? Vamos ver aqui. Ô, ouvinte. Cadê você, menina? Você tá aqui? Oi, tá aqui. Agora eu tô. Como é que é o seu nome? Conta pra mim. Elisete, aí você tá, você ouviu isso tudo? O trem, o maquinista buzinando, o povo gritando, e você não tava atento. Você ouvia, mas não prestava atenção em nada disso, Elisete? Isso, não dava pra me raciocinar onde eu estava. Parece que minha mente tinha sumido. Eu ouvindo as pessoas gritando, o maquinista buzinando, todo mundo desesperado. Mas eu continuava andando. Foi aí que eu coloquei, quando eu senti que eu coloquei o pé no trilho, no trem, aí aquela mão veio assim no meu peito e me empurrou para trás. Meu Deus. Quando ele me empurrou para trás, o trem passou aqui, até levantou a minha saia. Meu e o maquinista me xingou e tudo. Aí foi quando a minha mente já voltou aqui. E você tem certeza que foi a mão de Deus, né, Elisete? Foi a mão de Deus, Isso foi há quanto tempo, Elisete? Ai, eu tenho 17, 18 anos. Muitos anos. E você, na mesma hora, percebeu que Deus estava livrando a sua vida, mantendo você viva, porque Deus tem uma missão para ser realizada através de você. Foi assim, Elisete, querida? Foi, eu creio, foi muito livramento de Deus. Eu sei que os planos de Deus na nossa vida excedem o nosso sentimento. Né? Deus ainda tinha muita coisa para fazer na minha vida e, com certeza, foi Ele próprio que me deu aquele livramento. Eu agradeço muito a Deus, eu nunca esqueço esse episódio e sempre que eu posso, estou testemunhando, falando que Deus te dá o livramento. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Palavra boa. Elisete, minha querida irmã, Deus te abençoe muito. Obrigado por compartilhar conosco o seu testemunho aqui na 93 FM, no nosso debate 93 de hoje. Você quer mandar um abraço para alguém, Elisete? Fica à vontade, minha irmãzinha. Olha, eu sou membro do Tempo Pentecostal no Santíssimo, pastor Eliette, e eu quero mandar um abraço e a paz para todos os membros de lá, inclusive todo o ministério, para vocês aí da rádio, dizendo que eu assisto todo dia o debate que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Glória a Deus, Elisete, glória a Deus pela sua vida. Receba aqui o carinho, o abraço de todos nós da 93 FM. E não há quem possa explicar, de uma coisa eu tenho certeza, se é milagre vou adorar, não importa a multidão que duvida, influenciado não vou ficar, quem duvida vai ficar confundido, é milagre vou adorar. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Olha a hora, minha gente, 11h39, 11h39. A jornalista Marisa Tavares publicou hoje na sua coluna no G1 um texto intitulado Porque as Mulheres Têm que Saber Planejar Suas Finanças. Ela faz uma afirmação, não é uma interrogação, não. Segundo ela, a maior causa é o fato das mulheres terem expectativa de vida maior que a do homem. Elas vivem 7 anos a mais. Entre os conselhos dados, o primeiro é de começar a poupar ontem. Você acha que as mulheres têm mais dificuldade de poupar que os homens? A Eveline diz que sim. O pastor Alex diz que não. Vou começar ouvindo os dois. Você já foi gastão, você já foi assim, gastadeira, mas hoje consegue ser alguém equilibrado e até mesmo um poupador? E aí eu citei aqui o texto de Mateus 6,19, já li aqui na abertura. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. E muita gente, por conta disso, já não economiza mais. Assim como aquele menino que ouviu falar sobre a volta de Cristo e falou assim: Jesus vai voltar. Tá chegando. Ouvi na igreja ontem. Não vou à aula mais. Pra que eu vou à aula? Jesus tá voltando. E aí, por conta disso, muita gente parou de estudar. Eveline, vou começar ouvindo você. Conta pra mim.
Então, JR, as meninas que estão me ouvindo aí vão dizer, poxa vida, Eveline, mas eu acredito, agora eu vou falar mais sério sobre esse assunto, que isso tem mudado, sim, ao longo do tempo. Eu observo, pelo meu contato pessoal mesmo, né, até pela questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, esse envolvimento com os estudos. Hoje em dia, as meninas estão crescendo na vida profissional, né, cada vez mais. E isso tem feito com que elas também sejam bem remuneradas e tenham uma visão diferenciada em relação ao dinheiro, né? Muitas poupando, guardando, mas muitas gastando também. Eu conheço muitas que gastam ainda mais do que os homens, mas eu acredito que essa é uma realidade que está sendo transformada, entendeu? Mas eu acho interessante esse artigo aqui publicado pela jornalista Marisa Tavares, falando dessa expectativa de vida. E aí fica esse alerta, né? Que de fato, né, em média, a mulher vive mais do que os homens aí em 7 anos. Então, que a gente possa aí abrir os olhos e se preparar, né, ainda mais com essa questão aí da previdência, enfim. Não vamos entrar nesse debate, mas que a gente possa se preparar e dar um bom testemunho no lar, como boas administradoras, como ali aquela mulher virtuosa do Provérbios 31, que também trabalha, que também economiza, que também é ajudadora nesse sentido do marido, né? Agora eu concordo com ela. Agora eu concordo. Porque as mulheres hoje, o nosso presidente fez uma declaração uma vez sobre mercado, né? Que as mulheres vão mais ao supermercado do que os homens. As mulheres, não, nós não vamos tanto ao mercado assim como antigamente. E realmente eu enxergo dessa forma, que hoje você vê a mulher muito mais envolvida no mercado de trabalho e compondo renda com o marido, né? Então, eu lá em casa, por exemplo, eu gasto muito mais do que a minha esposa. Ela é muito mais econômica do que a mim. E ela, às vezes, é um parâmetro para a gente segurar, para guardar e tudo mais. Então, vejo hoje, né, nesse momento, as mulheres mais conscientes dessa responsabilidade, né? De guardarem, de pouparem, de projetarem coisas para frente. E eu acho que é isso aí. Eu acho que dentro desse pensamento a gente vai construir uma família mais edificada, sólida. Não é mais aquela coisa, ó, o teu dinheiro é o teu dinheiro, o meu dinheiro é o meu dinheiro. Esse entendimento de que o dinheiro é o dos dois e a família trabalha-se em unidade, em conjunto. Eu acompanho o pensamento, acrescentando que, por exemplo, como o pastor Alex falou, lá em casa também a minha esposa ela é bem mais controlada que eu. Se ela está aqui ouvindo, eu mando aqui um beijo. Em relação à parte financeira, tanto que eu reconheço isso e deixo muitas coisas sobre o cuidado dela. Mas há uma mudança comportamental, que a gente percebe, também é isso, como a nossa irmã falou. As mulheres estão cada vez mais conscientes quanto à sua participação também na receita familiar, no controle da renda, como isso é feito. Vejo que, independente de ser homem ou mulher, tem um pouco a ver com a educação financeira, né, com que cada um tem ou teve, né? E a maneira como nós permitimos que as emoções, elas vão determinar nossas atitudes no trato com o dinheiro. Alguém que é mais emotivo, ele vai comprar mais compulsivamente. Ele vai se render mais a uma promoção, 70% de desconto. Ele não precisa, mas vai comprar porque está 70% de desconto. 70% de desconto? Onde que está? O Amado pode dar. O Amado não dá o endereço, não, por favor. Eveline se animou, eu percebi logo. Basta entrar num shopping em datas próximas, Dia das Mães, dias festivos. O bom é depois, pastor. O bom é depois. Aí depois você pega Não, depois da do festa. Dia das Mães. Aí você pega. Aí queima total. Aí você pega, JR, um negocinho desse tamanho assim, feito de PVC, eu não sei qual o nome que se dá aquilo, do bolso, que dá uma falsa impressão de que quem tem aquilo tem poderes infinitos. A pessoa tira aquilo do dinheiro. Uma vez eu pagando uma conta com um cartão de débito, eu não uso cartão de crédito, aí meu filho falou, pai, que legal, toda vez que o senhor dá para o moço isso, eles dão um papelzinho, você não precisa dar dinheiro. Né? Ele achou interessante isso. Então, às vezes o trato que benção, com o dinheiro, né? Que benção. A gente precisa aprender realmente isso, a controlar nossas finanças. Olha, o ouvinte contando aqui o seguinte, JR, minha esposa tem muita dificuldade de economizar sim, tá aqui no Face, ouvinte, não vou dar o nome não, hein? Quando tá acabando uma conta, ela já tá planejando começar outra.
Olha, pelo menos está terminando uma conta. Em geral, as pessoas acumulam as contas. E sempre vem com a desculpa de que se ela não comprar, eu vou comprar. A verdade, JR, é que ela gasta em excesso. Conta ele aqui que naturalmente não tem medo do resultado. Tá no Face, né? Obrigado, ouvinte. Não vou dar o nome não, mas tá no Face. Fala aí, pastorzão. Aí vai depender do ponto de vista dele, né? Porque é o que eu ia falar. Primeiro que eu tô surpreso sobre a pesquisa de que as mulheres vivem 7 anos a mais. Honestamente, tô bastante surpreso sobre isso. Agora, quanto à compulsividade, eu acho que isso serve pro homem e a mulher. Obviamente que a mulher eu acho que de uma maneira geral, ela é mais tendenciosa à ansiedade. Devido à demanda, à cobrança no trabalho, cobrança em casa, cobrança aqui, cobrança ali. Então a mulher acaba a tendência, ou tendo a tendência a gastos, por exemplo, com bolsa, sapato, etc. Mas o homem, muitas das vezes, gasta com carro, gasta com amigos, gasta com eletrônicos, com outras coisas. Então eu penso que, na verdade, hoje isso está um pouco equilibrado. Tem mulheres que é muito mais econômicas do que os homens. Sim, eu acho que isso depende muito de pessoa para pessoa. Você está dizendo que é o inverso, regra. Então, pastor? Não, eu acho que os homens estão gastando igual as mulheres. Só acho que se a mulher for equilibrada, o homem desequilibra, porque pelo menos alguém está sendo equilibrado? Eu penso que não. Só acha que tem casa que tem os dois são equilibrados? Não, acredito que pode acontecer. É a maioria ou só acho que é a minoria? Eu acho que é a maioria. Eu vou dizer para o senhor o seguinte, a impressão que a gente tem é o seguinte, se a mulher é econômica, o homem relaxa. Se o marido é econômico, a mulher relaxa. A impressão que dá. Sim. Bom, ouvinte dizendo aqui, a Janete, JR, eu sou uma pessoa determinada. Resolvi poupar. Eu tiro 10%, como faço com dízimo e oferta. Além do dízimo, ela tira 10% de economia. Parabéns. Olha, e é um princípio, é uma receita de economista para ela. É isso aí. Né? Aqui, ó. Parabéns aí. Mais gente dizendo aqui que também economiza, outros dizendo que não economizam. Com certeza, aqui a Elizabeth dizendo, acho que as mulheres têm mais dificuldade. Olha que a menina falando. Outra aqui, a menina que eu era mais pão dura, mas eu me casei com um homem maravilhoso, JR, cujo único defeito é que ele gasta muito. Ao invés de eu ensinar a ele a ser mais econômico, eu passei a gastar muito mais do que antes. Agora temos que trabalhar muito mais para poder gastar para poder pagar os nossos gastos. Olha a encrenca que tá aí, Eveline. Então, JR, outra coisa que eu ia colocar aqui na mesa é que a gente precisa entender que muitas das campanhas, agora falando da minha área de jornalismo, comunicação, muitas das campanhas publicitárias, mesmo de itens para homens, são feitas visando a aprovação da mulher, porque ela tem uma influência muito grande no poder de compra da casa. E ela vai ali, se aquilo ali atrair ela, né? Ela vai conseguir, entre aspas, ali, com o jeitinho dela convencer. Então, isso é estudo, é feito, muitas campanhas são feitas para agradar aquela mulher ali, porque ela resolve, muitas vezes, não só os itens de alimentação, como o vestuário das crianças, tudo fica muito ali sobre o comando dela. Então, às vezes, por causa desse bombardeio maior, ela se vê mais suscetível a comprar um pouco mais. Ó, a Fátima tá contando aí que eu vou até ler baixinho. JR, eu não posso ver uma liquidação que eu fico maluca. Meu Deus. Uma vez eu tava com dinheiro para comprar carne, JR. Passei em frente a uma loja de sapato. Tava pela metade do preço. Meu Deus. Torrei o dinheiro da carne no sapato, JR. Isso é uma ótima terapia. E depois ficou ali, vamos comer arroz com ovo e vida que segue. Na carne. Isso tem a ver com a compulsividade, né? Que nós estamos falando. É a emotividade no trato com as finanças. O dinheiro tem que ser tratado com racionalidade. Eu preciso, é necessário, eu posso deixar para depois. Isso não tem nada a ver com o versículo que é levantado aqui, Mateus 6:19, cuja interpretação... Está fora do contexto. Deixa eu gastar isso aqui porque eu tenho que juntar tesouro no céu. Mas se Jesus fala tesouro no céu, não está falando do mesmo tesouro, não está falando de real, não está falando de dólar. A interpretação está equivocada. Aqui o ouvinte diz, JR, eu sou econômica, mas os homens em geral estão avarentos e não querem mais assumir suas responsabilidades. Eu não sei a causa, mas hoje não querem mais ser os provedores.
tá muito duro esse ouvinte aqui, pastor Alex. O senhor que é o mais velho aqui, como é que o senhor analisa isso? Como o mais velho da mesa. Decano da mesa. Eu preciso dizer o seguinte, acho que a gente precisa voltar a ter uma reeducação financeira. A gente, às vezes, nesse hábito de querer poupar, a gente se torna até miserável. O cara conta centavos. Não, porque um centavo vai fazer diferença aqui. Não bota a carne não, porque essa carne vai pesar no prato, então só come isso aqui. E a gente precisa porque tem uns miseráveis aí que a mulher não consegue nem, não, queria comprar, não compra não, porque vai sair do orçamento financeiro. Então, educação mas o senhor financeira está reclamando do cara que é organizado. Não. Está reclamando. Não estou reclamando. O senhor está dizendo que o cara não pode ter orçamento. Não, eu estou dizendo que ele precisa ter um orçamento, precisa poupar, mas miserável é outra coisa, né? De vez em quando pegar a patroa e levar para dar um passeio, levar as crianças e levar naquele M grandão, né? Para poder comer um negocinho. É importante. Isso faz bem para a família. Uma viagenzinha de vez em quando também. Não, e entender que a mulher também tem as necessidades dela. Tem, o marido às vezes, não, pra que fazer uma unha? Pra que fazer cabelo? Mudou creme, a postura no debate. Olha, ela mudou a postura. Olha como é que ela ficou. Olha como é que ela ficou. Botou os dois cotovelos sobre a mesa e disse, eu não vou comer nhoque de abóbora, eu não vou comer mesmo. Não, porque a gente está falando aqui do marido ali que está administrando esse orçamento e entra nessa questão, né, de quando se torna miserável, porque tem homens que não reconhecem isso, não. Isso aqui é a comida, é a escola, é a luz e acabou. O resto vamos guardar porque não precisa. E aí, né, depois reclama que a mulher não está se cuidando porque isso envolve dinheiro também, gente. É investimento, muito bem. Mulher bonita custa caro, né, eu sou de economizar mais do que o meu esposo, entendeu? Diz aqui o ouvinte, ele é desviado e gasta com bebidas. Aí é complicado demais, né, gente? Com a pessoa gasta com olha aqui, ouvinte, JR, quando eu vou ao shopping, eu estou dura, eu falo para as minhas filhas, fujam da tentação. Entendeu? É melhor não ir, né, ouvinte? Porque para viver essa luta toda, meu Deus do céu, outro ouvinte dizer, eu sou econômica, até consigo fazer poupança, diz aqui a nossa ouvinte, graça a quem eu agradeço pelo carinho da audiência. Olha aqui, JR, eu sou muito gastadeiro, eu gasto tanto que não dou nem o dízimo. Olha aí, ouvinte. Aí eu fico desesperada. Por favor, não fala o meu nome. Claro que não, querido ouvinte. Não vou falar. Pode ficar tranquila. Mas não falar também não resolve o problema. Vão resolver essa encrenca aí. JR, já aconteceu de eu entrar numa loja, experimentar, analisar se eu preciso e vou embora. Não compro, não. Se eu não precisar, eu não compro, não. Tem gente que já faz outra coisa, hein? Tô querendo dar a ideia, não, mas tem gente que vai na loja, faz uma selfie e vai pesquisar na internet. Coloca no Instagram. Meu Deus. Coloca no Face, look novo, só não é dela. Eveline, fala pra mim. Meu Deus, não tem não, Eveline? Fala pra mim, não tem não? Tem sim. Ah, meu Deus. E aí que prova ali, né, tira foto no provador e tal, e a pessoa depois pergunta embaixo, e aí, você levou? Não sei, tô pensando, né? Mas outra coisa interessante aí, uma dica aí que é para as meninas, eu também já trabalhei com essa área de consultoria de moda, é a gente sempre pensar numa peça com outras 3 que elas podem combinar antes de levar. Que lindo. Então assim, amei essa saia, mas você tem em casa 3 blusas que combinam com ela? Até então já é um ponto positivo. Entendi. Quer dizer, porque, com roupa que já tem. Não é com mais. Não são mais 3, não. A pessoa olha assim, tá barato. Mas aí, pra eu usar essa saia, eu vou ter que comprar um sapato, porque eu não tenho um sapato que combine, eu vou ter que comprar uma blusa, porque eu não tenho uma blusa. E a bolsa, tem a bolsa. E aí, você acaba não saindo tão barato. Isso não pode. Então, é uma estratégia tem que sair de casa, otimizar a compra. Tem que sair de casa já com esse plano, então. Pra e combinar olhar, dar uma respirada, dar uma pensadinha. Agora, o português, o pastor Manuel de Matos, por favor. Ouvinte dizer, meu marido é português e ele diz que a pão dura aqui em casa sou eu. Olha aí, o português é mais econômico? Bom, dizem por Manuel aí, de Matos. Né? Sim, assim. Esse aí se converteu a Jesus, mudou de vida e agora o meu avô é português, né? Meu nome é Manuel mesmo de português, então eu não sou pão duro não, gente, sou bastante mão aberta, eu tenho 4 mulheres lá em casa, né? Eu sempre brinco, as minhas 3 filhas e a minha esposa, e eu sempre digo o seguinte, quero ir no shopping, eu tô duro, ela disse, amor, vamos só andar à toa,
Eu digo, tá bom, satisfaz, vai e volta. Tomando posse pela férias. JR, eu sou muito mais econômica que meu esposo, mas eu tive uma filha e eu gasto muito com ela. Eu não posso ver nada que eu já falo, passa no débito. Coisa de mãe. Olha, essa chique, corajosa, hein? Geralmente é no parcelado. E esconda sacolas de presentes e vida que segue. Ela porque ela não quer a conta posterior, né? Ela já quer resolver. Bom, tem que se tá resolvendo, tem que resolvendo. Outra aqui dizendo, sou econômica, eu tiro 3.000 por mês e poupo. Olha aí, ouvinte, vai falando aí. Guarda essa informação com você. Senão vai aparecer alguém. Eu estava tentando economizar, mas a minha filha de 2 anos e 9 meses, ela me faz gastar. Eu não posso sair com ela, que ela fala, mamãe, vamos no shopping comer pizza. Ah, JR, eu fico com pena e levo. Isso, ouvinte, fica com pena e leva. E depois você fica com pena, com dívida, ensinando a sua filha a gastar mais. Outra aqui dizendo, JR, eu preciso de libertação. Olha. Tenho buscado isso, sabe, de economizar. Gastei todo o meu limite do cartão, meu e do meu esposo, sem ele saber. Tive que fazer um acordo, tô toda enrolada. Conta aqui a nossa ouvinte. Em alguns casos, é só libertação, né, companheiros? Libertação e buscar ajuda também, conversar com alguém mais experiente, pedir orientação, por exemplo, evite o cartão de crédito, gaste o que você tem em dinheiro para que você não possa gerar dívida posterior, o crédito do cartão não é seu, é do banco, isso tem um custo alto. Então, trabalhando os recursos que tem a sua finança, certamente ela vai diminuir esse problema. Até porque o momento em que nós estamos vivendo no Brasil, a ordem é economizar, também. Não gaste, economize. Muito bem. A facilidade para gastar hoje é muito grande. Uma pessoa, às vezes, sem grandes conhecimentos, ela recebe um cartão em casa. E é só gastar, ela nem sabe, muitas vezes nem sabe o que está fazendo. Precisa de orientação. Olha aí, chegou aí, falou em economia, Marcela Bastos. Olha aí. Entendi nadinha. Engraçadinho. O pastor falou, não sou tá falando de economia, com pastor? Certeza, cartão de crédito. A Eveline já deu dicas aqui importantes. A pessoa só compra uma peça de roupa de moda, se ela tiver pelo menos 3 peças em casa que combinem com ela. Olha, esse exercício é um exercício interessante. É sim. Né? Exercício muito interessante. Eu vou dar uma dica aqui. Se você vai no shopping, vai numa loja e você vai fotografar aquela roupa, vai tirar uma selfie com aquela e vai colocar no look lá, não esquece de tirar a etiqueta, não. Porque tem gente que na pressa. Não, gente, pelo amor de Deus. Não tem gente que tá ouvindo a gente que faz isso, não. Agora também fica a dica. Marcela, não são nossos ouvintes, não. É que nós conhecemos pessoas que fazem isso. Mas fica a dica pra mulherada que também tem muita coisa. Pode fazer bazar. Hoje em dia a mulherada tá fazendo bazar. Online também, exatamente, né? Para venda ou para compra? Para as duas coisas. Pode fazer troca entre si. É um recurso muito usado. Recurso interessante. Interessante. Você não gastar tanto e você consegue recuperar uma parte. Marcelo, hoje é dia 16 de maio. Dia do Gari. Dia do Gari. Sabia disso? Eu sabia. Todo mundo comemorando. Claro que sabia, eu te contei. Não, eu já sabia mais cedo. Mais cedo eu já sabia. Peraí. Tô acompanhando os fatos. Tá. Então, aí a gente vai falar com uma ouvinte nossa aí muito especial. Ô, Jaciara. Sim. Ei, Jaciara, cadê você, Jaciara? Você tá onde, menina? Paz do Senhor, eu estou aqui no passeio público no centro da cidade. A paz do Senhor, Jaciara, você hoje aqui, hoje é o dia do Gari e nós estamos tendo o privilégio de ouvir a sua voz, nossos ouvintes de conhecerem você. Deixa eu perguntar umas coisas a você aqui. Você gosta do seu trabalho, Jaciara? Eu tenho orgulho de ser Gari. Eu gosto do meu trabalho. Gosto muito. Eu fui agraciada com esse emprego. Às vezes eu fui abençoada por Deus por esse emprego. Como é que as pessoas, assim, no dia a dia do seu trabalho, como é que o público, em geral, lida com você? Como é que você se percebe no olhar do outro, do público que está passando pela rua, aí às vezes é um carro, é uma pessoa, está de bicicleta, está a pé? Olha, tem muitas pessoas que falam bom dia, tudo bem, né? E tem outras que às vezes não enxergam, né? Tem algumas pessoas que não enxergam, não só a mim, mas como os colegas de trabalho, né? Não enxerga. E eu quero dizer ao público que dá um bom dia, né? Às vezes pode não fazer diferença para uns, mas para os outros vai fazer diferença. É um bom dia, né? Eu gosto, eu me sinto assim muito bem. Eu não sou maltratada, não. Eu gosto porque as pessoas
que passam por mim me tratam bem. Bom dia, boa tarde. Você já achou alguma coisa estranha na rua? Olha, eu trabalho já há 11 anos nessa empresa e eu nunca sei nada estranho, não. Eu nunca sei nada estranho, não. Já teve alguma experiência de pregar o evangelho para alguém com quem você esbarrou, encontrou na rua, às vezes uma pessoa dessas que aparentemente estão tristes, desoladas, e você já observou, já achou alguém assim? Olha, as pessoas me chamam de sorriso, porque eu tô sempre sorrindo. E às vezes eu falo, poxa, que legal, você tá sempre sorrindo. Tem amigos nossos que parece que vive mancarado, com raiva, e eu falo, é porque não conhece Jesus. Isso aí. Quando eu não conhecia Jesus, eu também vivia assim, e hoje em dia eu tenho motivos de sobra para sorrir. E assim, eu acho que isso faz uma diferença para as pessoas que escutam. Jaciara, você hoje simboliza para todos nós os garis, e nós queremos deixar com você e para todos os colegas um grande abraço, a gratidão pela sua audiência e o nosso clamor a Deus. Você e os colegas serão alvos da nossa oração aqui já, pedindo a Deus que continue a abençoá-los grandemente em nome de Jesus. Você quer mandar um abraço para alguém? Eu quero mandar um abraço para vocês, primeiramente, para os debatedores, que eu acompanho todo dia. E para minha família, minha irmã que está me escutando, Isabelle, Andressa, meu esposo Júlio. Olha aí. E a todos os ouvintes. Maravilha. Jaciara, você... E a todos os garis, claro, né? É isso aí. Você é um sorriso só. Deus te abençoe, tá bom? Obrigado. Maravilha. Também. Parabéns pelo dia. Bênção Obrigada, puríssima aqui na 93 FM, minha gente. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, meus queridos debatedores. Passou voando, hein, o pastor Manuel de Matos? Ô, JR, passou voando mesmo. Obrigado pelo carinho sempre aqui da rádio, aos ouvintes, aos debatedores. Sempre é muito bom estar aqui. Um beijo para minha esposa, minhas filhas, Camila, Beatriz e Emanuele, e a todo o povo da Igreja do Brasil para Cristo em Jardim Olímpico e todo esse Brasil aí, né? Maravilha. Deus abençoe a todos. Eveline, obrigado, Eveline. Obrigada, JR. Foi um prazer participar mais uma vez aqui do debate. Um abraço especial pro meu marido, pros meus filhos que estão me ouvindo, o Aaron e a Sofia, e pra minha mãe que tá lá com eles. Deus abençoe todos vocês. Obrigado você no Facebook, aqui quanta gente testemunhando aqui no Facebook. Muito obrigado aqui o Sérgio Alves, Fátima Souza, Líbia Cristina, Fabiana Oliveira, Francine Jesus, Nilza Zarate. Muito obrigado aqui, Adriana. Muito obrigado, Luciana, Elisângela, Fernanda, Rosiane, Patrícia, Cristóvão, Roberta, o pastor Célio, também aqui a Cleia, a Joana. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês aqui na nossa 93 FM. Pastor Alex, obrigado, um abraço, irmão. Obrigado, JR, obrigado, Rádio 93. Mandar um abraço, um beijo para nossa ADB Jacarepaguá, nossa nova igreja, 2 mesinhos ali na Avenida Jeremário Dantas, número 634. E amanhã, às 20 horas, uma reunião de celebração, e você é o nosso convidado. Bispo Jorge Lima, obrigado, irmão. Eu que agradeço, JR, mais uma vez o convite, a você ouvinte, pelo prestígio da audiência. Manda aqui um beijo para a pastora Ana, minha esposa, e a todos da comunidade evangélica Adorai, que estaremos iniciando, JR, se me permite, agora quinta-feira, o nosso aniversário pelo 14º ano de Vitória ali naquele lugar, na Vila Carioca. E você aí do Vila Carioca é convidado a estar conosco na nossa igreja. Vamos, Jesus. Um abraço para todos lá, com a graça de Deus. Vamos orar juntos, pastor Manuel de Matos vai orar conosco. Vamos apresentar diante de Deus, minha gente, a família. Lembra que nós falamos que íamos orar por esse assunto? Então essa é a hora. Você está na sua casa, tem mais alguém aí? Você pode parar um pouquinho as atividades, juntar as mãozinhas, alguns até, se puderem, ajoelhar, ajoelho. Se você estiver sozinho em algum lugar, põe a mão no coração, fique em paz. É momento de oração, sabe? Aquele momento que você vai clamar ao Senhor, colocando sua família, relacionamento, marido e mulher, os pais com os filhos, irmãos. Meu Deus do céu, vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelos milagres, pela providência divina, pelos livramentos do Senhor na nossa vida. Vamos agradecer a Deus pelo que nós temos. Vamos aprender a administrar melhor os recursos que Deus confiou às nossas mãos. Vamos agradecer a Deus a bênção dos garis. Jaciara representando a todos eles hoje aqui.
Vamos pedir ao Senhor que continue a guardar e abençoar a vida de cada um deles, clamando na presença de Deus e pedindo a direção do nosso Pai. E como temos orado todos os dias, oramos pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, todas as famílias desse país, pessoas que talvez agora, Senhor, terminaram de ouvir esse debate pensando: o que eu vou fazer? Mas nós cremos no poder da oração, Senhor. Nós sabemos que a oração, o Teu Espírito Santo pode fazer aquilo que o homem não tem a capacidade de fazer. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais do que aparência. Ajuda as pessoas que estão em casa, cobre cada um com o Teu sangue, abençoa as famílias, abençoa também os garis, Senhor, cada um deles nesse país, nesse Rio de Janeiro, nós os abençoamos em nome de Jesus, os enlutados, as pessoas que estão passando por momentos complicados, que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida, cada ouvinte. Quanto à nossa vida financeira, nos ajuda a ter o equilíbrio e que achamos, Senhor, o ponto certo na Tua presença e que a nossa vida glorifique o Teu nome, o nome santo de Jesus. Amém. Amém. É só acreditar, pois quem me prometeu nunca parou de trabalhar. Quando Deus se movimenta, a gente tem milagre pra contar. Se é milagre, de uma coisa eu tenho certeza: se é milagre, vou adorar. Não importa a multidão que duvida, influenciado não vou ficar. Quem duvida vai ficar confundido. É milagre, vou adorar. Se é milagre, tem a ver com meu Deus, e não há quem possa explicar. De uma coisa eu tenho certeza: se é milagre, vou adorar. Não me importa a multidão que duvida, influenciado não vou ficar. Quem duvida vai ficar confuso.